nele não pereça, mas que tenha vida eterna. Enquanto Jesus percorria o seu caminho pregando a palavra de Cristo, a Bíblia diz que apareceu um homem. A Bíblia diz que o homem apareceu até a ele e fez uma pergunta a qual o mundo hoje não faz. Aquele homem, ele perguntou: mestre, bom mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? Mas hoje em dia o mundo, ele está terrível. Hoje em dia o mundo, ele não quer saber da vida eterna. Hoje em dia o mundo, ele quer saber das coisas terrenas. Mas aquele homem, ele perguntou para Jesus o Nazareno: mestre, o que é que eu faço para entrar na vida eterna? E Jesus disse para ele: tu conheces os mandamentos? E aquele homem disse: tenho guardado desde a minha mocidade. Mas Jesus, ele dizendo, disse: falta-te uma coisa, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Mas aquele homem, meus irmãos, ele se entristeceu, porque ele tinha muitas propriedades, e Jesus, ele disse que aonde tiver o meu no teu coração, aí está teu tesouro. E Jesus, ele quer que o nosso tesouro esteja nele. Jesus, ele quer que o nosso tesouro esteja no céu. Mas, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele fala para aquele homem: dá tudo quanto tu tem aos pobres, e tu terás uma vida eterna lá no céu. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, ele anuncia a salvação para aquele homem. Mas aquele homem, ele não quis, porque Jesus, ele veio para salvar o mundo, mas o mundo os rejeitou. O mundo não quis saber de Jesus. A Bíblia diz que ele era a luz, e a luz veio para buscar os seus, mas os seus rejeitaram. Então por isso que hoje tem a salvação para mim e para você. Por isso que hoje Jesus dá oportunidade para mim e para a sua vida. Jesus, em certo momento, pregava a palavra de Deus, e o homem chegava também a Jesus e perguntava: mestre, há pouco os que se salvam. E Jesus, ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muito é apertado o caminho, e pouco há os que encontram, os que passem por ela. A porta do céu é estreita, e para entrar pela porta, meu irmão, Jesus, ele requer um arrependimento. Jesus, quando começou a pregar o evangelho, a primeira palavra de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus, ele quer, meu irmão, que o homem se arrependa dos seus pecados. Jesus, ele quer que o homem se arrependa e entregue a sua vida a ele, porque ele diz que há uma grande condenação. Ele diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será chegada a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé não era diferente. A Bíblia diz que comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. E Noé pregava, e aquele povo não dava ouvido. Noé pregou por cerca de 120 anos, e aquele povo não dava ouvido à palavra de Noé. E Deus, ele falou: Noé, constrói uma arca, porque vai vir um dilúvio. E Noé pregando, e o povo não ligava. E Jesus, em Mateus 24, ele diz: assim como foi nos dias de Noé, será também a vida do Filho do Homem, que muitos comem, bebem, casam e dão em casamento, e não estão percebendo que a qualquer momento Jesus, ele pode voltar. Enquanto Noé pregava, ninguém ligava. E o que foi que aconteceu? Houve um dilúvio. O dilúvio veio e destruiu toda aquela humanidade. E assim, nesta tarde, não é diferente. A palavra de Deus diz que passará o céu e passará a terra, mas as palavras de Cristo não hão de passar. Vai cair por terra esse céu e essa terra, meu irmão, mas essa palavra, ela vai se cumprir, cada coisa que está escrita. Porque ele diz que não vai passar um tiro e nem um jota, sem que a palavra dele se cumpra. E Jesus, enquanto ele estava para começar o seu ministério, Jesus enviou o profeta João Batista para preparando o caminho, para ir pregando acerca do arrependimento, para alertar o homem que está vindo uma ira futura, para alertar o homem que está vindo um céu e que existe um inferno. E a Bíblia diz que João Batista, ele cheio do Espírito Santo, ele chegava diante das multidões e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque Jesus está voltando.
Jesus ele disse para aquele rico que o que ele deveria fazer para entrar no céu era guardar os mandamentos. E os mandamentos a qual o homem hoje não quer guardar, os mandamentos hoje que o homem não faz questão. Mas Jesus disse para aquele jovem rico: se você deseja entrar no céu, então guardará os mandamentos, amará o teu próximo, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Mas o povo hoje não guarda esses mandamentos, mas quer ir morar no céu. Como é que você e eu quer morar no céu, se você e eu não amam o próximo? E Jesus disse que aquele que não ama o próximo, ele também não vai ser não entrar no reino do céu, porque o segundo mandamento é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o primeiro, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que crer no Senhor, nós temos que entregar a vida a Ele, porque Ele diz que em Marcos 16, 15 e 16: ide a todo mundo e pregai o meu evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Talvez nesta tarde de hoje você está dizendo: esses crentes são loucos, esses crentes estão pregando besteira. Mas Jesus ele está lhe dizendo: arrepende-te enquanto é tempo, a esperança ainda para a tua vida. Porque muitos que acordaram hoje já não tem mais essa oportunidade. Muitos que levantaram, meu irmão, já desceu a pó, já desceu a sepultura. E a Bíblia vai dizer em piada que a nossa vida é como um vapor, é como uma neblina, que dura por um pouco de tempo e depois desaparece. Eu e você hoje sabe que nós estamos vivos, mas eu quero saber qual é o homem que me garante que amanhã vai estar vivo. Eu quero saber quem é que me garante que amanhã vai acordar com vida. É por isso que Jesus manda que nós preguemos o Evangelho. É por isso que Ele quer que nós saiamos e fazemos novos discípulos. Ele disse: ide a todo mundo, fazei novos discípulos, batizando, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Creia em Jesus, meu irmão. Entrega a tua vida para Jesus. Jesus está voltando. A Bíblia diz que cedo Ele virá. A Bíblia diz em Apocalipse que ai dos moradores da terra, ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu com grande ira e pouco tempo lhes resta. Isso está escrito em Apocalipse 12:10. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que pouco tempo resta para os moradores da terra. Mas os moradores da terra preferem usar o tempo com coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele se entristece quando eu e você não dá valor para as coisas dele. Então a palavra nesta noite, nesta tarde é: busca Jesus enquanto há tempo, busca Jesus enquanto há esperança. Não deixa acontecer como aquele tempo de Noé, não deixa acontecer como a cidade de Sodoma e Gomorra, e o pecado estava cheirando mal a narina de Deus. O pecado cheirava tão mal que Deus destruiu aquelas duas cidades. E assim é todo ser humano, se não se converter dos seus maus caminhos, se não deixar mentira, se não deixar a prostituição, se não deixar o adultério, o seu lugar do lado de fogo e enxergue. E nessa tarde nós estamos aqui ajudando, nós estamos ensinando a palavra, para que você, meu irmão ouvinte, abra os olhos, para que você venha entender, compreender que há um Deus na terra, há um Deus no céu e um diabo no inferno, um diabo que tem ira, um diabo que veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o diabo veio matar, roubar e destruir